82 jovens experimentaram como é ser deputado estadual durante a semana. Na escadaria do Palácio Tiradentes, pose para a foto oficial. Um momento único para os 82 jovens que participam do Parlamento Juvenil 2015 na Alerj. Se as roupas causam alguma estranheza, as mentes estão repletas de ideias, esperanças, vontade de fazer diferente. É um jovem que projeta uma lei, então esse jovem vai contribuir para o estudante que usa o ônibus, o estudante que vai para a escola e necessita daquilo, até o próprio cidadão do estado do Rio de Janeiro vai ser beneficiado pelo Parlamento Juvenil, porque são jovens que procuram benefício no futuro. A 9ª edição do Parlamento Juvenil teve número recorde de inscritos, 515 alunos. Os participantes, um de cada município do estado, foram escolhidos pelos próprios colegas de escola. Todos são da rede pública de ensino e têm entre 14 e 17 anos. Durante uma semana, eles vão experimentar como é ser deputado. E cada um deles vai elaborar e defender um projeto de lei. A saúde do homem. Eu acho que a mídia deveria falar muito mais sobre isso. Porque tem muitos homens morrendo de câncer de próstata, câncer de mama, e muitos homens não sabem nem da existência do câncer de mama. No plenário, os estudantes foram recebidos pelo presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, e pelos secretários estaduais de Governo e de Esportes. O presidente falou sobre a importância do debate de ideias no parlamento e disse acreditar que as mudanças partem dos mais jovens. Tenho certeza que será um sucesso. Tenho certeza que vão surgir ideias muito bacanas, ideias brilhantes nessas moças e rapazes que vão exercitar dessa forma a democracia, aprender o diálogo, aprender a resolver as coisas não através da imposição, não através da intransigência, mas através do diálogo. Muitas das vezes você acha que você tem uma ideia genial e gostaria que todo mundo aceitasse e pronto, né? Mas aí, quando começa o debate, você vê que suas ideias não são tão geniais, né? Que elas podem ser aperfeiçoadas e muito. E os jovens são um exemplo disso. Os parlamentares juvenis foram diplomados, receberam conselhos de deputados estaduais e federais e até cantaram o hino do Parlamento Juvenil, composto pelo coordenador do projeto, o deputado Wanderson Nogueira. O primeiro dia de Parlamento Juvenil foi encerrado com a eleição da mesa diretora. 10 candidatos disputaram os votos do plenário. A vencedora foi Lara Carvalho, do município de Duas Barras, na região serrana. Aos 17 anos, a estudante participa do projeto pela 2ª vez e defende melhorias na educação. É muita responsabilidade, mas eu já estava pensando nisso desde o dia que eu me candidatei e é uma honra estar nessa mesa e contar com a confiança de todos os parlamentares. É uma grande responsabilidade e uma grande honra. O jovem, ele quer participar, ele quer ser ouvido, precisa às vezes ser motivado. Fizemos o trabalho de motivação e é a demonstração para outros jovens de que há espaço sim para eles, que a Alerj mais uma vez demonstra o seu pioneirismo, né, seu papel de vanguarda e coloca o jovem como grande protagonista desse processo político. A tal revolução e a revolução sem aspas se dará pelos jovens. Mais do que aprender as funções dos deputados, os parlamentares juvenis aprenderam técnicas que vão poder usar nas profissões que escolherem. Os parlamentares juvenis participaram de um curso de oratória e comunicação no Salão Nobre da Alerj. Exercícios de respiração, dicção e aquecimento vocal fizeram parte do treinamento. A composição e a apresentação de discursos é uma habilidade importante para quem almeja a vida pública. Por isso, os 82 parlamentares juvenis passaram parte da manhã aprendendo técnicas adequadas para produzir um discurso mais direto e eficiente. Eles foram divididos em 2 grupos. O curso foi ministrado pelo ator Bernardo Dugin. Falar, não só na profissão, como na vida, é muito importante. E tem gente que perde muitas coisas na profissão, no cotidiano, porque tem medo de falar.
Aqui a gente não vai perder o medo de falar, mas vai vencer esse medo. São pequenos exercícios de improvisação, de dicção, de oratória, para eles se sentirem mais à vontade e conseguirem conquistar seus objetivos. Os jovens acharam importante participar da atividade, não só para aplicar o que aprenderam no Parlamento Juvenil, mas também para a profissão que pretendem exercer no futuro. É o caso de Yasmin, de 17 anos, que quer ser jornalista. O curso oratório que teve aqui na Alerj foi muito importante e ele vai me ajudar, porque como eu pretendo fazer faculdade de jornalismo, né, para eu poder aprender a falar, lidar com tudo que está acontecendo. E todo mundo, como é a primeira vez que está vindo aqui, mas como é a minha segunda vez, vai ser uma experiência incrível. O curso de oratória é essencial para cada parlamentar, porque ele cresce o nosso discurso e faz com que as nossas ideias fluam. E fluir a ideia do jovem é uma coisa maravilhosa, porque o jovem já tem um espírito revolucionário, ele quer crescer. Então, a fala é a melhor arma, porque a língua é uma coisa desse tamaninho, mas que pode fazer toda a diferença. Eu acho que o curso é muito importante, é fundamental. Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer esse curso, porque ao mesmo tempo que ele ensina, ele é divertido, a gente aprende muito, e ele serve tanto para a nossa vida social quanto profissional. Exercer a comunicação e perceber que todos nós temos talentos para tal, porque o ser humano é um ser comunicativo, é fundamental. Então, o sentido desse curso de oratória é prepará-los, acrescentar no currículo deles, porque nesse ano do Parlamento Juvenil a gente teve a ideia de que eles não tenham só a experiência de deputado estadual, mas que possam ter cursos que acrescentem no seu currículo, preparem-os para o mercado de trabalho e, claro, que possa prepará-los também para exercer ainda melhor essa função. Os jovens também aprenderam sobre a história guardada nos corredores do Palácio Tiradentes, sede da Alerj. Como parte da formação dos jovens parlamentares, está a visita guiada às instalações do Palácio Tiradentes, que permitem que eles conheçam melhor a história política do Brasil. Nesta visita, eles passaram pelo plenário, biblioteca, salão nobre e corredores do palácio. Conhecer a história é fundamental, ainda mais a bela história que o Palácio Tiradentes tem. Afinal de contas, esse é o Palácio da Democracia, onde guarda não só a história do Estado do Rio de Janeiro, mas a própria história da República, das nossas constituições. Ou seja, ter acesso, contato com essa história, sensibiliza eles para a importância daquilo que a gente falou durante todo o Parlamento Juvenil. Tem um lugar na história para você, tem um lugar na história para eles. Isso é muito importante para a gente ter uma ideia do que isso já foi, do que isso representa para todo o Estado do Rio de Janeiro. A gente falou da história do café, que foi muito importante no Estado do Rio de Janeiro. Então, são pontos bem interessantes que a gente pode deixar na nossa marca, e com esse projeto do Parlamento Juvenil, a gente pode deixar nossa marca nesse local. Então, é muito importante essa visita, essa cultura que a gente consegue adquirir visitando esse espaço. Além de ter a experiência de estar aqui, a gente aprende um pouco mais sobre a história do lugar, que não é só essa construção, tem toda uma questão cultural. Aqui já foi a Cadeia Velha, Tiradentes ficou preso aqui, então é muito bacana a gente aprender isso e reconhecer a importância dessa Casa Legislativa. Os parlamentares juvenis apresentaram e defenderam durante a semana os projetos de lei elaborados por eles. Cada parlamentar elaborou um projeto. Eles têm entre 14 e 17 anos e cursam o ensino médio. Tempo de vida e estudo suficientes para produzir ideias que formaram um livro. Nas roupas, atitudes, na força de expressão, defenderam suas ideias. Melhorias na educação, prevenção ao uso de drogas, passe livre nos fins de semana, redução do desperdício de alimentos, combate ao bullying e políticas públicas voltadas para as mulheres estiveram entre os principais assuntos. A violência contra as mulheres tem crescido a cada ano, que é uma coisa que devia diminuir, porque as pessoas estão sendo sempre mais conscientizadas, mas as políticas de defesa contra as mulheres não funcionam efetivamente. Até funciona, mas às vezes as mulheres elas não têm a coragem de denunciar, porque alguns casos de família são particulares, então as coisas são muito difíceis. E aí a sua ideia qual é? A minha ideia é implementar uma multa para todos os agressores contra as mulheres. E a renda dessa multa seria redirecionada a centros de apoio para as mesmas, né?
transformaria mais ou menos o problema em solução. Ainda entre as propostas, um projeto de lei que tem o objetivo de realizar testes em feiras itinerantes para a detecção do câncer de próstata. O objetivo é alertar e informar a população sobre a importância de cuidar da saúde dos homens. Michael estudou a Lei Nacional de Resíduos Sólidos e defendeu a reciclagem. As pessoas consideram qualquer coisa lixo. Eles não sabem que pode... Tem gente que queria ter esse considerado lixo por elas, porque muitas pessoas passam necessidade, passam dificuldade na vida, que a gente sabe que não é fácil para qualquer um, entendeu? Aí eu acho que seria bem importante que no meu ponto de vista, eu queria fazer se tivesse uma usina de reciclagem, que aí já teria locais certos para pessoas, catadores de lixo, já teria lugares certos para levar sua mercadoria, entendeu? Teria grande avanço para as pessoas, entendeu? Ana Clara sugeriu a captação e a reutilização de recursos hídricos. Para ela, um projeto universal. A água sempre foi um recurso natural de uma importância muito grande. Então, enquanto nós temos que preservar, nós temos que conscientizar a nossa população. E o meu projeto, ele vem com isso, ele pode servir para todos. Por isso que eu disse a palavra universal, porque não somente para o meu município, mas para todos os municípios dos parlamentares juvenis. Porque eu faço a captação da seguinte forma: tem a casa da pessoa, então ela pode captar em uma cisterna ou numa caixa d'água ou qualquer outro sistema de captação para que isso possa ser reutilizado. A 9ª edição do Parlamento Juvenil foi recheada de novidades. Os jovens puderam apresentar sugestões para melhorar a lei que criou o projeto. Os parlamentares juvenis discutiram a resolução que estabelece as regras de funcionamento do grupo na Alerj. Uma nova proposta vai ser votada na sexta-feira pelos adolescentes e seguirá para aprovação dos deputados. Durante uma reunião com a mesa diretora juvenil, o deputado Anderson falou sobre como funciona o colégio de líderes. Ele explicou que projetos polêmicos são discutidos pelo colégio e que depois seguem para a apreciação dos deputados. A gente quer que eles possam ter a simulação de tudo que acontece no parlamento. E o colégio de líderes, ele é essencial porque muitas das vezes os grandes debates e as decisões são tomadas no colégio de líderes. Depois, os parlamentares juvenis definiram novas normas para o funcionamento do grupo na Alerj. A participação de alunos de colégios particulares e mudanças no número de projetos que poderão ser encaminhados ao governador estiveram entre os principais assuntos. É uma lei de 1998, a gente acha que ela deve ser reformulada e tem alguns pontos importantes que geraram discussões. Por exemplo, a inserção ou não do colégio particulares. Então, foi votado aqui pela mesa diretora, a maioria decidiu que não, o voto não ao colégio particular, porque a sociedade, quem sofre a vulnerabilidade social, quem sabe da realidade da educação pública, somos nós, estudantes de escola estadual e federal. Atualmente são aprovados 3 projetos de lei e que serão enviados posteriormente para o governador. Hoje foi votado um aumento nesses projetos, a gente acha justo, com todo mundo que tem o trabalho de elaborar um projeto de lei, que sejam enviados 6 projetos de lei. Então nós tivemos um aumento de 100% na quantidade dos projetos enviados ao governador. O projeto vai ser votado pelos adolescentes na sexta-feira. Depois, a proposta vai ser assinada pelo deputado Anderson e pelo presidente da Alerj, Jorge Pisciani, para então ser votada em plenário. A lei do Parlamento Juvenil, que será oficializada, que virará realidade. Ou seja, pela primeira vez, o Parlamento Juvenil vai ter uma resolução construída por eles, que se tornará uma realidade para toda a população fluminense. Um encontro que vai marcar para sempre a história desses meninos e meninas que se candidataram a deputados por uma semana. Uma conversa com o vice-governador no Palácio Guanabara. Os parlamentares juvenis tiveram um encontro com o vice-governador no Palácio Guanabara para conversar sobre a política fluminense. Os 82 jovens eleitos pelo Parlamento Juvenil da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tiveram a oportunidade de debater com Francisco Dornelles questões relativas ao presente e ao futuro da política fluminense. Na visita ao Palácio Guanabara, os jovens puderam fazer perguntas, receber conselhos e conhecer um pouco da trajetória política do vice-governador. O maior conselho que eu absorvi durante todo
As palavras que ele pôde dar é que você nunca pode ser um político profissional, que você nunca deve desistir dos seus estudos. Eu achei muito bom essa colocação dele, pois incentiva todos nós somos alunos da rede estadual. As pessoas às vezes não dão muita credibilidade, mas ele conseguiu dar um vigor dentro de todos nós para que não desistimos dos estudos, sempre querer mais e mais cada dia. Foi a primeira vez na história do Parlamento Juvenil que os jovens tiveram um encontro oficial com o governo do estado. A iniciativa foi do coordenador do projeto, deputado Anderson Nogueira. Fizemos questão de incluir na programação desse ano um encontro com o executivo estadual, porque muitas das vezes a gente tem as percepções, né, de que o legislativo é fim. O legislativo, na verdade, é meio ponte entre os anseios populares e o executivo. Então essa aproximação é fundamental. E mais fundamental ainda a possibilidade deles, olho no olho, fazerem as perguntas que quisessem. Inclusive o Dornelles fez questão de falar, pode perguntar o que quiser, que eu estarei aqui disposto a responder. Então é realmente o exercício pleno da cidadania e a possibilidade de estar perto da autoridade maior do Estado, tete a tete. Nós precisamos de uma juventude que compreenda bem os problemas do Brasil, que discuta esses problemas e apresente soluções. Essa juventude vai tomar conta do Brasil e espero com o maior sucesso do que nós. Por que uma pessoa escolhe entrar para a política? Um treinamento preparou os parlamentares juvenis para serem líderes. Um treinamento diferenciado e focado na preparação de liderança jovem. Na abertura do evento, o deputado Pedro Fernandes falou sobre suas inspirações para a política e destacou a importância dos jovens se tornarem multiplicadores do processo político. Promovida pela subdiretora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado, a atividade abordou perfis e estilos de liderança. O objetivo principal da dinâmica foi propiciar o autoconhecimento e o conhecimento da realidade do outro. Para você aprender a liderar os outros, você tem que conhecer a si mesmo. Então, o que eu pude compartilhar aqui com os parlamentares e com os demais convidados foi justamente esse processo de conhecer a si mesmo, saber quais são as nossas fraquezas, se expor, porque muitas ideias que nós temos vêm de alguma coisa que a gente viveu. E aqui a gente pode ter, assim, com a intensidade da juventude, né, histórias muito fortes e muito inspiradoras. Em um momento de análise pessoal, os parlamentares expuseram suas experiências e momentos de superação com discursos emocionantes. Mostraram-se verdadeiros líderes na vida. É um pouco complicado, né? Porque vou falar para várias pessoas é uma coisa bem difícil, principalmente quando é uma coisa pessoal nossa. E no final sempre tem aquela motivação para que as pessoas saibam que futuramente uma história assim possa nos ajudar, nos motivar a querer mais e buscar mais os interesses, as coisas boas, né? Na dinâmica de mapeamento de desafios, os jovens parlamentares também tiveram a oportunidade de defender projetos e apresentar possíveis mudanças. Além disso, falaram de como podem aumentar a base aliada. O empreendedorismo nas escolas associado ao PROEM. Ele é um projeto que não tem gasto para o governo. É um projeto que a nossa sociedade está precisando. Para conseguir aliados ao meu projeto, eu acho que basta eles prestarem atenção e serem bons ouvintes, porque o meu projeto é necessitado pelo nosso estado. A representante do município de Varre-Sai, que tem Nelson Mandela como inspiração, pensa em poder contribuir para a diminuição da desigualdade no mundo. O meu projeto, ele não desempenha só isso, mas ele tem isso na sua essência, de querer acabar com essa desigualdade. E eu quero poder vivenciar essas profissões, para mim achar qual é o meu caminho. Eu vejo tantos caminhos para me seguir, e eu não sei quais dele é o caminho certo, quais eu vou realmente acertar. Eu cheguei no meu alvo, cheguei naquilo que eu vim para fazer. Porque existem várias pessoas que veem no mundo para fazer um diferencial. Eu quero saber qual é o diferencial, onde eu vou atuar no meu diferencial aqui no mundo. Eu quero fazer diferença. Para o coordenador do Parlamento Juvenil, um projeto da LERJ que busca aproximar o jovem da política e mudar realidades, o encontro mostrou que esses jovens têm muito a contribuir com toda a sociedade. O Parlamento Juvenil tem o objetivo de mudar a realidade, mudar a política, mudar eles, e aí de repente eles que mudam a gente, né? Então acho que a grande experiência de hoje foi exatamente ouvir essas histórias, e política tem muito a ver com mobilização de afetos. Eles mobilizaram todos os nossos afetos hoje, nos desconstruíram e constroem algo totalmente diferente de sentimento que a gente tem. Aprendi demais hoje com os parlamentares juvenis e foi uma experiência realmente fantástica. As comissões do Parlamento Juvenil analisaram os projetos apresentados.
Os 82 estudantes se dividiram em 3 comissões para analisar as propostas. Cada comissão elegeu um presidente que comandou os trabalhos. Foi uma responsabilidade muito grande e eu espero que eu tenha presidido essa comissão com total responsabilidade e cumprindo todos os requisitos, todos os deveres. E eu me sinto muito honrado em ter tido a oportunidade de ser o presidente dessa comissão. Um dos projetos mais votados propõe o uso da biometria no transporte para os alunos da rede pública. Meu projeto ele tem como modificar do Rio Card para a biometria, porque infelizmente tem muitos alunos que perdem, quebram o Rio Card e tentam entrar com declarações no ônibus e o motorista não deixa, infelizmente. Então com a biometria facilitaria bastante a vida dos alunos. No último dia na Alerj, os jovens participaram de uma sessão plenária para aprovar os projetos que podem se tornar lei no Estado. O exercício da democracia no último dia de trabalho dos parlamentares juvenis. 3 dos 9 projetos de lei elaborados e defendidos por eles foram aprovados e serão encaminhados ao governador. E caso sejam sancionados, viram lei. O encerramento da 9ª edição do Parlamento Juvenil foi marcado por muita emoção. 9 candidatos defenderam os projetos de lei em plenário. A votação foi acirrada. O rosto de cada jovem refletia a esperança. Nossa, para mim o Parlamento Juvenil é, acima de tudo, uma família. Aqui eu aprendi muitos valores. Eu até me emociono porque foi muito importante, realmente. Se muitos aqui acharam o rumo deles nessa sociedade, foi graças a esse parlamento. E é muito importante esse incentivo ao jovem a participar da política, porque a política é nada mais, nada menos do que tudo que a gente faz hoje em dia. Qualquer coisa, a gente acorda, a gente está fazendo política, é basicamente isso. O projeto de UINE do município de Sumidouro, região serrana do Rio, recebeu 56 votos e ficou em 3º lugar. Meu projeto, ele visa o incentivo e a facilitação das práticas científicas em todas as instituições educacionais. Nós sabemos que todos os países desenvolvidos, eles utilizam como base a ciência para o desenvolvimento. E acredito que o Brasil precise valorizar a capacidade intelectual, né, do seu povo e utilizar isso para favorecer o crescimento. O 2º lugar foi para o projeto de lei elaborado e defendido por Rian Moreira, de Friburgo. Meu projeto quem faz formação de professor é obrigado a fazer um estágio. Eles têm a matéria sobre deficiência, mas eles só passam 20 horas com os alunos com deficiência. Agora ele vai ter que ir em uma sala que tenha um deficiente ou mais, pode ter mais. Assim ele vai saber como que a sala está lidando e também proponho no meu projeto que a escola debata isso e manda para o MEC, para eles conseguirem mudar alguma coisa na nossa educação e a inclusão social. Com 70 votos, o projeto de lei defendido por Luiz Dayer, de Maricá, foi o vencedor da 9ª edição do Parlamento Juvenil. O meu projeto de lei ele impõe uma multa a qualquer um que agredite de qualquer forma uma mulher. É muito emocionante para mim falar sobre isso porque eu tenho vários exemplos e é uma coisa que acontece muito hoje em dia. E a verba dessa multa seria redirecionada a instituições de apoio às mulheres, transformando o problema em solução, né? 3 bons projetos, o grande vencedor do Luiz de Maricá, que é uma ideia muito criativa, onde não prevê não apenas a penalização já da prisão daqueles que agredem mulheres, como uma multa. Ou seja, tem que doer no bolso também, e às vezes doendo no bolso aprende. É um projeto sensacional, os outros 2 projetos também, por incrível que pareça, da região serrana, né, de Friburgo, de Sumidouro, da UINE e do Rian, mas há um conjunto de bons projetos que, inclusive, estarei entregando caderno de projetos a todos os deputados e aqueles que se sensibilizarem pelas pautas ou tiverem mais experiência nessas pautas, poderão estar adotando, e eu mesmo também já estou vendo um conjunto de projetos que tenho vontade de adotar, fazendo os aprimoramentos necessários. Pela primeira vez na história do Parlamento Juvenil, os jovens propuseram mudanças na resolução que estabelece as regras de funcionamento do grupo na Alerj. O projeto foi protocolado e será enviado ao plenário para que os deputados possam estabelecer as novas diretrizes das próximas edições do programa. Novo regimento, onde há uma série de previsões para garantia, independente de quem coordene o projeto, que o projeto tenha continuidade e atenda a uma série de princípios, desde o processo eleitoral,
a quem pode participar, continuam só escolas estaduais podendo participar, quem vota, os ex-parlamentares pela primeira vez estão previstos no projeto de lei. Enfim, é uma lei bastante completa e que, na verdade, pelas experiências adquiridas ao longo da jornada, não só dessa, mas das anteriores, foram colhidas para fazer as adaptações do jeito que eles querem. Agora, para mim, o mais importante é a lição que o Parlamento Juvenil deixa, que é a lição da emoção. A política precisa e necessita de mais emoção. Se não tivermos sensibilidade para olhar o outro e perceber o outro, esse país continuará do jeito que está. A gente precisa da sensibilidade da juventude. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!